Senhor Presidente da Junta de Freguesia, membros do seu Executivo, Primeiro Secretário da Assembleia de Freguesia, Segundo Secretário, Senhoras e Senhores Deputados, colaboradores da Junta de Freguesia, minhas senhoras e meus senhores, numa saudação também para todos que nos assistem através da nossa transmissão em direto. Declaro assim aberta esta sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Vila do Conde para o dia 2 de junho de 2025. Antes de darmos início ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, que é o período antes da ordem do dia, queria anunciar que a deputada Eliana Suzel Pontes Félix, membro do Partido Socialista, pede para ser substituída pela deputada Ana Maria Carolino Pires. Antes do período antes da ordem do dia, gostava de dirigir umas breves palavras precisamente à deputada Eliana Félix, que se encontra doente, e por isso mesmo, antes de dar início aos trabalhos desta última Assembleia de Freguesia do mandato 2021-2025, quero deixar uma palavra de admiração à deputada Eliana Félix, que a sofrer de uma patologia que a tem deixado bastante debilitada, mas que não a fez vergar a sua vontade de democrata desta Casa, apesar dessa mesma situação, com esforço e sacrifício, continua a manter contacto com esta Assembleia de Freguesia. Grato por tudo que tem feito para o enriquecimento desta nobre instituição, na qualidade de Presidente e representante das bancadas desta Assembleia, desejo-lhe as suas mais rápidas melhoras. Agora sim, senhores deputados, no primeiro ponto desta ordem de trabalhos, Partido Socialista, para a deputada Conceição Fontes, uma declaração política. Senhora deputada, eu prometia-me, se me gostava de sugerir, a sugestão não é minha, é de um deputado desta Casa, e parece-me que, ao longo destes 4 anos, todos nós nos entendemos muito bem, se bem que a colocação do tempo fosse natural, porque é o cumprimento de uma regra também democrática, eu aproveitava a sugestão do nosso deputado Walter Sarmento para que nesta Assembleia voltássemos a fazer também história nesta Casa, fazendo com que este símbolo maior da nossa instituição e da nossa terra e da nossa freguesia se mantivesse e mantivéssemos o mesmo respeito pelo cumprimento das regras democráticas, sabendo cada um o tempo que tem e não hoje utilizássemos esses tempos. Sugeria, por isso, que hoje fizéssemos história também dessa maneira. Se os deputados, se estiverem de acordo, que não utilizássemos o tempo, fizéssemos isso, mas cumprindo naturalmente as regras, porque cada um sabe os tempos também que tem para utilizar. Concordam? Pronto, então vamos manter o símbolo da freguesia de Vila do Conde. Senhora deputada. Boa noite. Quero cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia de Vila do Conde e os membros que com ele fazem parte. Cumprimentar o Presidente da Junta e os membros que fazem parte da Junta de Freguesia. Cumprimentar os colegas que durante estes anos estiveram connosco, uns mais, outros menos. Cumprimentar também o público que está cá presente. Cumprimentar as pessoas que estão em casa a assistir a esta Assembleia, aos funcionários e aos órgãos de comunicação social. Declaração política. Ao aproximar-se o final deste ciclo autárquico, o Partido Socialista entende ser de mais elementar justiça enaltecer o papel de todos os deputados da Assembleia de Freguesia de Vila do Conde, que ao longo destes 4 anos contribuíram de forma construtiva, democrática e responsável para o desenvolvimento da nossa freguesia. Num tempo em que tantas vezes se desvaloriza o papel das instituições e se desacredita a política local, é com orgulho que reconhecemos que esta Assembleia soube dar o exemplo de como a pluralidade de opiniões pode coexistir com o respeito mútuo, o debate pode ser exigente sem ser hostil e as diferenças ideológicas não são um obstáculo quando o objetivo comum é o bem da comunidade. Foram 4 anos de trabalho, diálogo e cooperação.
de propostas apresentadas e discutidas com seriedade, de um exercício democrático maduro, onde as intervenções se pautaram, na sua maioria, por contributos construtivos e pela vontade genuína de melhorar a vida das pessoas. Naturalmente, houve divergências, como é saudável numa democracia, mas sempre com a noção de que todos aqui respeitamos os interesses dos vilacondenses. O Partido Socialista agradece, por isso, a todos os eleitos desta Assembleia, independentemente da sua filiação política, de forma como dignificaram o mandato que lhes foi confiado. Agradecemos também a colaboração institucional com o Executivo da Junta de Freguesia, que permitiu transformar propostas em ações, ideias em projetos e debates em soluções. A democracia local vive da participação, do respeito e da vontade de servir. E este mandato foi um exemplo disso. Vila do Conde ficou mais rica com o trabalho coletivo desenvolvido nesta Assembleia. O Partido Socialista reafirma o seu compromisso com uma política de proximidade, verdade e ação, porque é com todos e para todos que se constrói uma freguesia mais justa, participada e coesa, pelos membros eleitos do Partido Socialista com representação na Assembleia de Freguesia de Vila do Conde. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo ao deputado do Partido Social Democrata, José Manuel Vilas Boas, para uma intervenção. Olá, boa noite a todos. Bem-ajam. Excelentíssimo Sr. Presidente desta Assembleia, estimados membros do Executivo, caros colegas da Assembleia, minhas senhoras e meus senhores, é com um misto de gratidão, emoção e sentido de dever cumprido que hoje me dirijo a todos, nesta que será, porventura, a minha última intervenção enquanto membro desta Assembleia. Ao longo deste mandato, procurei e procuramos, cada um à sua maneira, servir a nossa freguesia com dedicação e seriedade, com amor à nossa terra e às nossas gentes. A política local, mais qualquer outra, exige proximidade, escuta e o bem comum que todos queremos honrar. Quero agradecer, em primeiro lugar, a todos os cidadãos que confiaram em nós. Um agradecimento especial aos funcionários da Junta de Freguesia, cujo profissionalismo e dedicação tornaram possível a concretização e decisões aqui tomadas. Aos meus colegas de bancada e da Assembleia, independentemente das diferenças, deixo uma palavra de respeito. O debate, quando construtivo, enriquece a democracia. Saio com a consciência tranquila e principalmente com o coração cheio, pelas amizades que aqui fiz, pelas causas que defendemos juntos e pelas pequenas vitórias que muita diferença fizeram na vida de muitos fregueses. Desejo a todos que irão continuar e a quem vier o maior sucesso, que nunca percam o foco nas pessoas que são a razão da nossa opção política. Muito grato a todos e um bem-ajam. Muito obrigado, Sr. Deputado. Registro também com agrado as suas palavras dirigidas a esta mesa da Assembleia de Freguesia. Para o Partido Socialista, uma declaração política da deputada Ana Carolino Pires. Ora bem, queria cumprimentar o Presidente e as suas secretárias, o Presidente da Junta de Freguesia e o seu Executivo, todos os elementos que estão aqui e todas as pessoas que estão lá em casa. Queria também, à semelhança, dizer que é pena que eu hoje esteja aqui em representação da colega que está doente,
mas penso que ao longo destes anos, destes 4 anos, foi gratificante a convivência, enaltecemos e aprendemos uns com os outros. Aprendi muito com os colegas de partido e também com os colegas dos outros partidos, apesar das divergências políticas. Sinto que as questões de género foram respeitadas, que muito me preocupam hoje em dia, e penso que estamos todos no bom caminho para continuar. A minha declaração política é sobre o espaço cidadão da delegação da Junta de Freguesia de Vila do Conde, Caxinas e Poça da Barca. O Partido Socialista vem enaltecer com profundo reconhecimento e orgulho o trabalho exemplar desenvolvido no espaço cidadão da delegação de Caxinas e Poça da Barca, da Junta de Freguesia de Vila do Conde, um verdadeiro modelo de serviço público de proximidade, eficiência e inclusão. Desde a sua criação, que já foi em janeiro de 2016, este espaço cidadão tem representado uma resposta concreta e eficaz às necessidades da população, especialmente das camadas mais vulneráveis e com menores competências digitais. Através de um atendimento mediado, humano e tecnicamente qualificado, já foram prestados apoios a mais de 10 mil cidadãos, garantindo o acesso a serviços essenciais da administração pública. Um bocadinho atrás, já durante a pandemia da Covid-16, este serviço assumiu um papel absolutamente vital, viabilizando o agendamento das vacinas, a renovação dos cartões de cidadão, a solicitação da chave móvel digital, o espaço cidadão da delegação de Caxinas e Poça da Barca possibilitou a cerca de 1.500.000 cidadãos renovarem os seus cartões, alterarem os seus endereços e solicitarem a chave móvel digital. A senha de acesso para aceder aos organismos públicos, da Segurança Social Direta, o e-balcão, o portal do Utente, a Caixa Geral de Aposentações, tratar da sua carta de condução, solicitar nova senha ou uma caderneta predial junto da autoridade tributária, apresentar despesas junto da ADSE, tratar de assuntos relativos a emprego e formação profissional, alterar a morada do cartão de cidadão, solicitar o cartão europeu de seguro da doença ou realizar os serviços de e-fatura, entre muitos outros, e o acompanhamento em múltiplas plataformas estatais como o gov.pt, o IMT, a Segurança Social Direta, entre outras. Só nos últimos anos, neste mandato de 2021 a 2025, mais de 4.000 cartas de condução foram tratadas neste balcão, permitindo que centenas de pessoas mantivessem a sua mobilidade e a sua autonomia. Este projeto, promovido no terreno pelas autarquias de proximidade e inserido na visão estratégica do Partido Socialista de uma administração pública mais acessível, mais digital e mais central no cidadão, demonstra o impacto positivo da governação socialista quando assenta em princípios de inclusão social, modernização administrativa e equidade territorial. O Partido Socialista reafirma o seu total compromisso com o reforço do espaço cidadão como instrumentos fundamentais de coesão social, defendendo a sua consolidação e expansão, bem como a valorização dos profissionais que neles operam diariamente em prol da comunidade. Acreditamos que políticas públicas eficazes se constroem com trabalho sério, visão de futuro e proximidade com as pessoas. O espaço cidadão de Caxinas e Poça da Barca é, por isso, um exemplo do que melhor se faz quando o serviço público é colocado ao serviço dos cidadãos. É com grande orgulho e sentido de responsabilidade que o Partido Socialista se apresenta aqui hoje para enaltecer um verdadeiro exemplo de serviço público ao mais alto nível, o espaço cidadão da delegação de Caxinas e Poça da Barca da nossa Junta de Freguesia. Este espaço representa aquilo em que acreditamos.
Um Estado próximo, eficiente e centrado nas pessoas. Como já referi anteriormente, desde que abriu as portas em janeiro de 2016, este serviço tem sido uma resposta concreta e humana às necessidades reais da população, sobretudo daqueles que mais precisam de apoio no acesso aos serviços públicos. Como também já referi durante a pandemia do Covid, tantos ficaram privados do contacto físico com os serviços, o Espaço Cidadão esteve lá. Esteve lá para ajudar mais de 3.000 cidadãos a marcar as suas vacinas, a renovar documentos, a aceder a plataformas digitais. Esteve lá quando era mais preciso e continua hoje a fazer a diferença todos os dias. Mas mais do que os números, este espaço representa um compromisso com a inclusão, com a justiça social, com a dignidade de cada cidadão. Esta, e reforço, é a visão que o Partido Socialista defende com convicção. A de uma administração pública moderna, mas que não abandona ninguém. Uma administração pública digital, mas com rosto humano e apoio local. Quero aqui deixar uma palavra de agradecimento aos trabalhadores e às trabalhadoras deste espaço pelo profissionalismo, pela dedicação e pela empatia com que acolhem cada cidadão. E deixo também uma certeza: o Partido Socialista continuará a lutar pelo reforço e pela valorização destes serviços de proximidade, porque acreditamos que a política só faz sentido quando serve as pessoas. O Espaço Cidadão de Caxinas e Poça da Barca é um exemplo do que se faz bem quando há vontade política, visão de futuro e compromisso com a comunidade, que é o que nós fazemos. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo para a CDU, para uma declaração política, o deputado Walter Sarmento. Walter Sarmento, CDU. Sr. Presidente, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes e aqueles que também nos seguem lá em casa. Não serei candidato a nenhum órgão autárquico nas próximas eleições, tal como afirmei desde a primeira hora. De facto, quando há 4 anos recebi um convite do Vítor Hugo Lopes, membro da Comissão Conselhia de Vila do Conde do Partido Comunista Português, para liderar a lista da CDU à Assembleia de Freguesia de Vila do Conde, respondi: faço apenas o mandato. O PCP concordou e eu aceitei. Aceitei porque amo Vila do Conde, porque sou daqui. Aceitei também porque ao longo da vida fui construindo ideias para esta nossa terra e vi neste convite e na Assembleia de Freguesia a oportunidade e o local adequados para trazer as propostas que, do meu ponto de vista, pudessem promover e valorizar a cidade e, simultaneamente, melhorar a vida dos seus habitantes. Apresentámo-las durante a campanha eleitoral e batemo-nos por elas com a dignidade que nos foi reconhecida. Porque amo Vila do Conde, porque sou daqui. Fomos a eleições e um número considerável de vilacondenses acreditou que eu e a CDU deveríamos representar e lutar pelas propostas levadas a sufrágio. Exigi de mim próprio defendê-las durante o exercício deste mandato. Às portas de o terminar, posso orgulhosamente afirmar que trouxe a debate muitas das preocupações e anseios da nossa comunidade. Estou convicto que nenhum dos nossos eleitores se envergonhou do voto que nos confiou. Estou certo que a maioria se orgulhou da escolha que fez. É agora a hora de dar a vez a quem também terá uma ideia para a cidade e pretenda partilhá-la nesta casa. Certamente que a CDU saberá encontrar essa ou esse candidato. Não serei candidato, mas continuo a amar Vila do Conde porque sou daqui. E por isso mantenho a convicção de que devem ser reivindicadas e definidas competências e que a Junta deve ser ouvida nas decisões do Executivo Municipal que afetem a nossa freguesia. A Junta da cidade não é menos do que as das restantes freguesias. Estimulada a participação ativa da população na apresentação dos seus problemas às entidades competentes. É isto a proximidade.
eliminadas assimetrias entre o centro da cidade e as restantes comunidades, desde a Poça da Barca a Formariz, porque fora do centro também é Vila do Conde. Preservado o património público, seja ele histórico, arquitetónico, cultural e gastronómico, porque é a nossa alma. Reabilitado o Ave e as suas margens, porque é vida. Defendido e reforçado o serviço público, porque a água, a saúde, a habitação, a cultura e a educação não são privilégios de alguns, são direitos de todos. Tudo isso porque amo Vila do Conde, porque sou daqui. No nosso projeto, apelamos, junta a tua a nossa voz e seremos a tua voz na nossa junta. Cumprimos. A oposição da CDU na Assembleia de Freguesia de Vila do Conde não se limitou à habitual fiscalização da atividade do Executivo e à tomada de posição perante as propostas que nos eram apresentadas. Caracterizou-se por uma oposição construtiva e criativa. O nosso comportamento destacou-se de tal forma que decidiram alterar o regimento, impondo limites temporais à intervenção dos eleitos pela primeira vez desde a criação da Assembleia de Freguesia de Vila do Conde. O objetivo era claro: condicionar a atuação da CDU. Não era necessário terem-no feito. Não pretendia sobrepor-me a ninguém, apenas honrar o meu compromisso com os vilacondenses e fazer o melhor pela nossa terra. Porque amo Vila do Conde, porque sou daqui. Não obstante, após contactos e reuniões com a população, associações, clubes e instituições com vocação para os problemas que queríamos abordar e sob as diferentes figuras regimentais que nos foram permitidas, propusemos, recomendamos ou levámos a debate as seguintes questões: doçaria conventual e tradicional de Vila do Conde, restauro da Capela de Santa Catarina e área envolvente, reconhecimento público no 50º de 25 de Abril aos resistentes e antifascistas vilacondenses, retirada dos tapumes, há quem chama taipais, no Porto de Pesca, medidas de segurança no cruzamento das ruas Comendador António Fernandes da Costa, Dr. António José Sousa Pereira, com Dom Mendo, condenação das guerras na Ucrânia e na Palestina, evento multidisciplinar entre as cidades geminadas de Vila do Conde, caixas multibanco e farmácias na zona da Poça da Barca e na zona de Formariz e Pedreiras, constituição de comissão interfreguesias para acompanhamento da ecovia, atribuição dos nomes Essa de Queiroz, Antero de Quental e Guerra Junqueiro às pontes rodoviárias da cidade, construção de tanatório, resgate da gestão pública da água, ressurgimento da banda filarmónica, projeto de defesa e bem-estar animal, defesa do interesse nacional e das comunidades pescatórias na produção de eletricidade em eólica offshore, dinamização do RINC, há quem chame ring, das Pedreiras, dispositivos condicionadores de velocidade na Avenida Bernardino Machado e na área das escolas Júlio Sol Dias e Dom Afonso Sanches, requalificação da iluminação na área das supracitadas escolas, continuidade da ciclovia da Avenida Alexandre Herculano, requalificação da área a nascente dos antigos armazéns municipais, Fábrica das Artes Isabel Lhano na Estação Aquícola, projeto de mobilidade urbana considerando o morador como figura central, criação da ACOFRE, Associação Conselhia das Freguesias de Vila do Conde como órgão consultivo municipal, prestação de aulas de português para a inclusão da população migrante, revitalização do mercado Engenheiro Duarte Pacheco, construção do novo centro hospitalar Vila do Conde, Póvoa de Varzim, valorização da toponímia, criação de rede pública de creches e lares, alteração do local e do modelo das feiras de verão. Sem dúvida foram 4 anos dando o melhor que sei. Eu e aqueles que me acompanharam nesta missão. Para além de todos os camaradas e amigos que participaram em ações de contacto com a população, quero destacar o Alexandre Sá, com quem reparti a presença nas assembleias e que, conjuntamente com a Flora Rodrigues e o Vítor Hugo Lopes, demonstraram total disponibilidade para a análise, discussão e posições a tomar. E o Carlos Mendes Pereira, pelo competentíssimo trabalho de comunicação visual. Porque, afinal, a CDU elegeu apenas um representante, mas o trabalho foi deste coletivo que esteve sempre presente e nunca desistiu. Estou convicto de que o trabalho desenvolvido em prol de Vila do Conde e do bem-estar dos vilacondenses
contribuiu para prestigiar a CDU e o seu lema: trabalho, honestidade, competência. Porque amamos Vila do Conde, porque somos daqui. Não quero finalizar sem antes manifestar a enorme honra de ter sido parte da Assembleia da minha cidade e para ela ter contribuído com o meu trabalho e dedicação. E da mesma forma, uma última palavra para todos os eleitos deste órgão autárquico. Foi um gosto partilhar este local convosco. Na vida em geral e na política em particular, um adversário não é um inimigo. Não tem que ser. Sei que nos vamos continuar a ver por aí. E por isso, permitam finalizar esta intervenção evocando o título de um livro da autoria de Manuel Tiago, pseudónimo de Álvaro Cunhal, que já o li há muitos anos e que se mantém como uma referência no meu ideal de esquerda, de resistência e de antifascismo. Até amanhã, camaradas. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo para a bancada do Partido Socialista uma declaração política lida pela deputada Ana Carolino Pires. A minha declaração política tem a ver com os lava-pés, que já faziam parte, sempre fizeram parte e sempre foram um dos nossos objetivos. O Partido Socialista felicita o Executivo da Junta de Freguesia de Vila do Conde, presidido pelo Sr. Isaac Braga, pela implementação de mais uma medida concreta e útil, a instalação do lava-pés nas praias de Vila do Conde, em articulação com a Câmara Municipal de Vila do Conde. Esta ação, simples na sua forma, mas profundamente significativa no impacto, melhora de forma direta a experiência dos utentes das praias, promovendo mais conforto, higiene e valorizando o espaço público. É mais um exemplo da atenção aos detalhes e da preocupação constante com a qualidade da vida de quem vive e visita Vila do Conde. Importa também destacar que esta medida teve origem num contributo apresentado na Assembleia de Freguesia, o que demonstra que neste mandato a democracia é levada a sério. Ouvimos, refletimos e sempre que as propostas são construtivas e servem o bem comum, colocamos-as em prática. É este o espírito com que o Partido Socialista encara o exercício do poder local, com abertura, diálogo e ação. A instalação dos lava-pés simboliza, assim, não apenas uma melhoria infraestrutural, mas, sobretudo, uma forma de governar próxima das pessoas, baseada na escuta ativa e na capacidade de resposta eficaz. O Partido Socialista enaltece esta governação feita com responsabilidade, cooperação institucional e respeito pelas ideias de todos. Quando se trabalha em conjunto, Junta de Freguesia, Câmara Municipal e Assembleia, os resultados falam por si. Vila do Conde cresce com democracia, compromisso e trabalho. E este Executivo tem sabido honrar todos estes princípios. Obrigado, Sra. Deputada. Continuando na bancada do Partido Socialista, a deputada Yolanda Castro para também proferir uma declaração política. Mas eu já mandei, mas eu corrigi isso. Muito boa noite a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia e suas secretárias, boa noite. Excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Isaac Braga e seu restante executivo, caros colegas deputados, colegas de bancada, público cá presente, técnicos e funcionários da Junta, senhoras e senhores. Antes de mais, e para não quebrar a corrente, gostaria aqui de deixar uma palavra também a todos que serviram a democracia durante estes últimos 4 anos comigo. Foi honroso, foi
gratificante e, de certa forma, todas as sessões foram uma aprendizagem e, desta forma, agradeço a todos a vossa colaboração e acho que foi lindo de praticar a democracia. A declaração política que vou passar neste momento a ler é referente ao apoio social direto que este Executivo praticou durante estes últimos 4 anos para Vila do Conde e pelos vilacondenses. Este Executivo privilegiou, desde a primeira hora em que assumiu funções, a responsabilidade e a nobre missão de, enquanto representantes eleitos, garantir que ninguém fosse deixado para trás. O combate à exclusão social, à pobreza e à solidão exigiram e continuam a exigir respostas locais firmes, articuladas e profundamente humanas. Somos objetivos e por isso mesmo vamos ser. Alguns exemplos dessas respostas foram as seguintes. No âmbito então do apoio social direto, o projeto de apoio alimentar emergente visa combater a carência alimentar, cabaz com produtos perecíveis. Beneficiários: pessoas em situação de emergência social por vários motivos, seja ele acidente, baixa médica, desemprego, subida abrupta de crédito de habitação, pessoas em situação de sem-abrigo, migrantes, entre outras situações não previsíveis e porquanto aguardam sinalização, análise dos serviços de ação social local. Resultados: desde 2021 até ao final de abril do corrente ano, foram entregues a 2.920 famílias carenciadas cerca de 52.650 quilos de alimentos, perfazendo mais de meia tonelada. O apoio regular em géneros alimentares às conferências vicentinas, Vila do Conde e Caxinas, reconhecendo o papel imprescindível que estas instituições desempenham no apoio direto às famílias mais carenciadas de Vila do Conde. Esta colaboração reforça a rede de solidariedade existente na freguesia e permite uma resposta mais eficaz, descentralizada às necessidades da população, garantindo que a ajuda chegue a quem dela verdadeiramente precisa. Todos os meses entregamos azeite e óleo. No âmbito de saúde, destacamos o balcão SNS 24, uma medida que aproxima os serviços públicos de saúde aos cidadãos, especialmente dos que enfrentam maiores dificuldades de acesso ao digital. Agendamento de consultas, obtenção de receitas, emissão de certificados e realização contribuindo para uma maior inclusão digital e equidade no acesso aos cuidados de saúde. Resultados: 111 interações. O Gabinete de Apoio a Pessoas com Cancro, no âmbito do projeto Juntas para Vencer, o HPC, disponibiliza semanalmente consultas de psicologia gratuitas à comunidade e, para além disso, realiza ações de educação para a saúde e prevenção da doença. Resultados: no ano de 2024 foram realizadas 80 consultas. No âmbito da terceira idade e pessoas com deficiência, salientamos o Gabinete de Apoio Gerontológico de Atendimento Presencial e Gratuito, que se constitui como uma resposta de proximidade essencial dirigida à população sénior da freguesia. Procede ao atendimento, orientação, apoio até à fase final de resolução do problema. Por exemplo, auxilia na candidatura do arrendamento habitacional, faixa etária que não domina o digital uma vez mais, e ajuda na obtenção, por exemplo, de atestados multiusos. Um dos vários exemplos. Resultados: no ano de 2024 foram efetuados 171 atendimentos. Projeto Ludoativos, direcionado também à população sénior. Este projeto oferece atividades lúdicas e cognitivas que visam estimular a participação social, combater o isolamento e fomentar o bem-estar emocional dos participantes. É exemplo a sessão de divulgação do complemento solidário para idosos, promovida pelo Gabinete de Ação Social desta Junta, no dia da comemoração do idoso. Foram dinamizadas em 2024 4 ações. No âmbito dos projetos comunitários e de inclusão, salientamos o projeto Operação Tampinhas, de cariz ambiental e social, que aliava à recolha de tampas de plástico, à contribuição e à atribuição de apoios técnicos e médicos a pessoas carenciadas. Resultados: candidatura submetida à 17ª edição, uma cadeira de rodas, um candarilho, um par de canadianas. 19ª edição, 2 cadeiras de rodas de utilização geral e uma cadeira de banho com rodas, apoio de pés e apoio de braços rebatíveis.
O material integrou o Banco de Ajudas Técnicas da Junta de Freguesia, que, por sua vez, por uma via de contrato de comodato, são cedidos aos fregueses em situação de vulnerabilidade. Candidatura ao Bairro Feliz, promovido pelos hipermercados Pingo Doce. Resultados: primeira edição, o primeiro prémio foi de 1000 euros, no âmbito do projeto A Voz da Vila, em 2021, e em 2024 volta a ser contemplada com o primeiro prémio no âmbito da iniciativa, intitulada A Descoberta de uma Vila Encantada, PDP para Intergeracional. Adesão ao programa da Vila Solidária, uma medida social, de apoio social, que visa aliviar os encargos familiares daquelas famílias que são mais vulneráveis com a aquisição de gás botija. Esta iniciativa, promovida a nível nacional, permite a comparticipação de 15 euros, 10 euros em 2024, no valor da bilha de gás, representando uma resposta concreta a um problema que afeta diretamente o orçamento de muitas famílias. Resultados: 701 candidaturas. Projeto de Banco de Ajudas Técnicas, de novo, cedência gratuita de equipamentos indispensáveis à autonomia e integração dos fregueses com deficiência ou incapacidades, para potencializar a economia social, solidária e circular. Resultados até ao momento: 3 camas articuladas que foram emprestadas, 6 cadeiras rodas emprestadas, 2 cadeirões emprestados e todo o restante material disponível atual, uma cadeira sanitária. No âmbito do apoio administrativo com caráter social, emissão de atestados de residência ou insuficiência económica, apoio no preenchimento de formulários vários e obtenção de declarações no âmbito da Segurança Social, ADSE, Finanças, entre outras entidades públicas, campanha de IRS, validação das faturas, confirmação do agregado, submissão da declaração. Desde 2021 foram entregues cerca de 312 declarações de IRS. Apoio no pedido de juntas médicas de verificação de incapacidades, 34 pedidos de juntas médicas entre 2024 e 2025 e pedido dístico de estacionamento para pessoas portadoras de deficiência. Apoio no pedido de pensões e subsídios vários. Em 2024 auxiliámos cerca de 38 pedidos de pensão de velhice, 7 pensões de invalidez, 21 pedidos de complemento solidário para idosos, 24 pedidos de prestação social para inclusão, entre outros. Apoio no pedido do número de identificação de segurança social para cidadãos estrangeiros. Apoio na submissão de inscrição e renovação das matrículas escolares. Encaminhamento para entidades competentes, serviço de atendimento e acompanhamento social integrado, Câmara Municipal, Segurança Social e etc. Auxílio na obtenção de mapa de responsabilidade de crédito, Banco de Portugal. Em articulação com o município, apoio na instrução do programa ABM, Rede Solidária de Medicamento, Projeto Sorrisos Bonitos, Apoio Social para o Consumo de Água e Projeto Chamis Solidária. Vila de Conde, 2 de junho de 2025, pelos membros eleitos do Partido Socialista, com representação nesta Junta de Freguesia. Por fim, peço desculpa, mas esqueci-me de desejar a todos um feliz São João. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo para a bancada do Partido Social Democrata o deputado Torquato Marques. Declaração política. Muito boa noite a todos. Um cumprimento ao Sr. Presidente da Mesa e às suas secretárias. Um cumprimento ao Sr. Presidente do Executivo e aos membros do seu Executivo. Um cumprimento especial aos deputados desta Casa, aos funcionários que permitem a realização desta Assembleia e aos vilacondenses aqui presentes, hoje em maior número, que me satisfaz, e a todos os que nos assistem lá em casa. Traz-me aqui uma declaração política, mas não queria deixar aqui uma nota prévia, se me for permitido, dizendo que cresci pessoal e politicamente nestes últimos 4 anos. E devo esse crescimento a todos vós, aos membros da bancada do PSD, mas também aos membros desta Assembleia. E por isso quero deixar a todos o meu agradecimento. Um agradecimento à bancada do Partido Socialista pelo exaustivo trabalho nos votos de louvor e de pesar, com os quais sempre estivemos perfeitamente de acordo e votámos favoravelmente. Um agradecimento à ANAU e muito particularmente ao deputado Fernando Barbosa pelas suas observações sempre pertinentes. Um agradecimento à CDU e ao único deputado eleito pelo seu trabalho, pelas suas propostas e pelo mérito do trabalho desenvolvido ao longo destes 4 anos. Vamos então à declaração política, que mais não é do que um balanço deste mandato autárquico que agora está a finalizar. Senhor Presidente da Mesa, Senhor Presidente da Junta de Freguesia, caros membros do Executivo, senhores e senhoras deputadas, vilacondenses. Nesta que é a última Assembleia, antes das próximas eleições autárquicas, importa fazer um balanço destes 4 anos.
fazemos primeiro um balanço do trabalho do Executivo. E, na nossa opinião, não há outra forma de o dizer. Este é um mandato que fica claramente marcado pela inatividade, pela inércia, pela reduzida capacidade negocial com o Executivo Camarário e pela reduzida capacidade de diálogo. Ainda assim, é justo que se diga, esta foi uma junta sempre presente. Em nossa opinião, este facto corresponde àquilo que podemos dizer ou denominar de serviços mínimos. Deveriam ter sido uma junta muito mais eficiente. E aqui, há que dizê-lo com frontalidade, falharam em toda a linha. Esta foi uma junta que assumiu compromissos perante a população, na campanha eleitoral e durante o exercício do seu mandato. E falhou na execução desses mesmos compromissos. Damos apenas alguns exemplos. Negociação do processo de transferência de competências do município para a freguesia, criação de um posto de atendimento do balcão eletrónico do Mar, criação da Feira da Saúde e do Desporto, criação de uma exposição fotográfica itinerante e criação do Festival das Artes. Esta junta falhou na concretização dos seus próprios compromissos, mas também falhou na execução de algumas importantes deliberações aprovadas por esta Assembleia. Relembro algumas dessas deliberações. Instalação de uma nova delegação da Junta de Freguesia em Formariz. Uma iniciativa que aproxima os cidadãos e valoriza uma zona da freguesia até aqui negligenciada pelos sucessivos executivos. Criação de uma solução técnica para as pessoas com mobilidade reduzida na ponte sobre o Rio Ave. Recuo dos blocos de granito e respectivos taipais, há quem lhe chame tapumes, na marginal de Vila do Conde, para que se possa efetivamente devolver o passeio às pessoas. Sendo verdade, e há que o referir, que algumas destas deliberações dependem da aderência da Câmara Municipal, constatamos que não houve a capacidade de persuasão e influência política para levar o Executivo Municipal a aderir às iniciativas aqui aprovadas. Sr. Presidente Isaac Braga, concretizar os compromissos assumidos é dar um sinal claro à população de que não basta prometer. Concretizar os compromissos assumidos é credibilizar a atividade política e valorizar o serviço público. Não poderíamos, obviamente, deixar de fazer um balanço do nosso próprio trabalho. Assumimos desde o início que queríamos fazer um mandato assente na proatividade e no desenvolvimento de soluções que se mostrassem diferenciadoras para benefício das populações. Efetuamos 6 pedidos de informação e 14 interpelações ao Executivo sobre importantes temas da nossa freguesia e dos nossos fregueses. Efetuamos 10 intervenções sobre as grandes opções do plano, relatórios de atividades e sugestões para a atualização do regimento desta Casa. Efetuamos 5 declarações políticas, onde marcamos a nossa posição sobre a atividade do Executivo, apontando caminhos para uma gestão mais coerente e eficiente e para um futuro mais digno para todos. E, muito importante, efetuamos 12 recomendações ao Executivo, algumas aprovadas por unanimidade neste órgão. Destacamos algumas delas. Colocação de lombas ou semáforos no cruzamento da Rua da Praia com a Avenida Dr. Carlos Pinto Ferreira, nas Caxinas. Instalação de lava-pés no acesso às praias. Criação do primeiro Festival do Mar. Criação da primeira Feira do Livro de Vila do Conde e criação da Rua Avenida Engenheiro de Arlindo de Azevedo Maia. Em resumo, quisemos, trabalhamos e julgo que conseguimos representar adequadamente não apenas quem nos elegeu, mas todos os vilacondenses. Saímos, por isso, com um sentimento de dever cumprido. Temos que apontar alguns desafios e desejos para o futuro. Senhor Presidente, senhores e senhoras deputadas, caros vilacondenses, não podemos deixar passar este momento sem efetuar algumas sugestões e apontar alguns caminhos para o futuro. Consideramos importante que no próximo ciclo autárquico exista uma reflexão e um debate sério sobre a potencial criação de uma nova freguesia em Caxinas e Poça da Barca. Consideramos que o próximo Executivo deve ter a capacidade de colocar no mapa, de uma vez por todas, o Casalinho, as Pedreiras e Formariz. As pessoas que moram e trabalham nesta zona da freguesia também são vilacondenses. E, por último, gostaríamos que o próximo Executivo eleito, seja ele do Partido Socialista, de outro partido político ou de qualquer movimento independente, tenha a capacidade de reinventar a forma de fazer política, que tenha a capacidade de inovar,
que tenha capacidade de diálogo, que consiga criar e estabelecer pontes, que consiga ser um agente ativo na defesa dos direitos dos cidadãos e que consiga responder às reais necessidades, anseios e objetivos da população. Se assim for, sairemos todos a ganhar. Vila do Conde e os vilacondenses foram, são e continuarão a ser parte de nós. E acreditem, Vila do Conde tem mesmo futuro. Viva Vila do Conde! Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a seguir a palavra ao deputado da NAU, Fernando Barbosa. Boa noite. Fernando Barbosa, Movimento NAU, nós avançamos unidos. Na ordem do dia, este jovem com 72 anos teve bons momentos e maus momentos nestes 4 anos, mas não podia deixar de ser, no último dia, o amigo de todos e o controverso ao mesmo tempo. Não é na hora da despedida que somos todos amigos e esquecemos o passado. O passado só nos serve exatamente para nos tornar melhores e demonstrarmos a nossa solidariedade uns com os outros e fazermos as pazes com aqueles que merecem. Aqueles que não merecem, não vale a pena perder tempo. Vamos continuar a ser nós e vamos ser nós. Dirijo-me ao Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Rocha, José Rocha. Para mim foi se eu fui uma surpresa para o Sr. José Rocha, ele foi para mim também. Eu não tinha muito boa ideia do meu amigo. Hoje saio desta Assembleia com uma belíssima ideia e que há a ver para crer. O que às vezes entra nos ouvidos nem sempre é verdade. Eu já devia ter idade para saber que é assim. E por isso foi um prazer comungar esta Assembleia com o Sr. Presidente, que para mim, e que já tive muitos outros presidentes, não de Assembleias de Freguesia, mas outros presidentes de outros lados, e a sua fica cá dentro, no meu peito. Pode ter a certeza. Relativamente às senhoras que costumam estar ao seu lado, gosto muito delas. Há aí uma menina que eu conheci desde pequenina, há outra que conheci desde que vim para Vila do Conde. E antes de que me esqueça, eu fui feito aqui, mas não nasci aqui. Mas amo Vila do Conde. Respeitaram-me, fui bem recebido, mas amo Vila do Conde. E fiz durante 16 anos, pelos jovens desta terra, nas associações de pais, aquilo que muitos vilacondenses não fizeram. Lutei sempre pelo bem das crianças e pelo futuro dessas crianças. Por isso, não é por mal, Walter, mas eu também amo Vila do Conde. Mas fui feito aqui. Fui nascer, fui ao outro lado. Mas agora estou cá outra vez. Relativamente ao Presidente da Assembleia, ao Secretariado, ao Sr. Presidente da Junta, eu tenho que só dizer bem do Sr. Presidente da Junta, porque é assim, não esquecer que há 4 anos atrás, ou melhor, há 8 anos atrás, o senhor foi escolhido pela NAU. É porque confiávamos em si no seu trabalho. É evidente que nunca vamos dizer que concordamos consigo. Eu posso lhe dizer que saiu, muitas das vezes, das primeiras sessões, as competências que nunca foram resolvidas. As competências ficaram.
mas o Sr. Presidente pode ter a certeza, é um bom trabalhador, ama Vila do Conde e é daqui. Não leves a mal, Walter, mas a gente tem que pegar em qualquer lado. Quero também saudar os membros do Executivo. Um já conhecia, outros não conhecia, e alguns vou conhecendo, mas gosto muito de muitos deles, e eles sabem que eu gosto muito deles. Os trabalhadores da Junta merecem todo um respeito muito pessoal, são pessoas diferentes, não ganham o valor que têm, se calhar só com esta Junta é verdade. E esta verdade defendeu os seus colaboradores e criou-lhes um posto de trabalho para a segurança da vida futura. Isso é muito importante para um trabalhador, para um ser humano. Eu falo com 72 anos e hoje reformado. Sei que é das coisas mais importantes que existe. E esta Junta fê-lo. Bem-haja, Presidente, por isso. Começou também na altura do Anal já a trabalhar neste sentido. A equipa técnica, eu sempre apostei nesta, mas houve uns devaneios, mas não interessa, passou. Eu queria falar relativamente, como a pessoa tem que ser rigoroso quando fala, não esquecer, e peço desculpa à senhora deputada do Partido Socialista, quando fala do Covid e da loja do cidadão, não esquecer que antes deste PS existiu a NAU e existiu um PS existente com a pessoa que criou a NAU. E a loja do cidadão foi criada nessa altura. E o Covid foi com a doutora Elisa Ferraz, não foi com ninguém do Partido Socialista. É bom que se ponham as coisas. Assim como não foi a Junta de Freguesia que lançou a situação do lava-pés. Honra seja feita ao seu deputado do PSD. Verdade. E muitas outras coisas sabíamos dizer. Nós, quando é que depois a política que está a ser criada neste país, dita muitas vezes uma e não é contrariada, passa a ser verdade. Não é verdade. Assim como os doces conventuais foi trazido pelo Sr. Walter. Honra seja feita ao Walter, como muitas outras hipóteses. Isto é que é abranger as ideias dos outros e daí fazer-se um belíssimo trabalho. É assim que se trabalha em comunidade e para o bem daqueles que nasceram e amam Vila do Conde. Só assim é que se consegue. De outra forma, espero que não vamos criar o poder totalitário e não democrático, que cada vez estamos mais nessa situação. Eu gostaria, como sabem, fui um homem de Abril, fiz o 25 de Abril, tenho o meu nome criado, escrito. Eu pensei na Escola Prática de Cavalaria com Salgueiro Maia e não queria morrer com alguém com venturas que pensam que são gente e não valem nada. Nada. Por isso, unam-se ao combater, mas de uma forma leal, correta, porque dizendo muitas inverdades, dão valor exatamente àqueles que vivem da mentira. Não dá. Não podemos ser assim. Eu tinha muito mais coisas para dizer, mas gostava muito honestamente, quem vier a seguir, que faça uma coisa que o Sr. Turcato falou muitas vezes. Não esquecer Formariz. Acho que é muito importante unir a Poça da Barca, tudo bem, todas as situações, mas Formariz está aquilo que se fez no primeiro mandato, Sr. Presidente. As sessões que se fizeram em Formariz, viu-se as pessoas que juntaram para que isso existisse. É bom que se mantenha essa situação. Essa situação foi levantada várias vezes, como as cartões, como as caixas multibanco, tanto pelo Walter como o Turcato. Foram levantadas e é preciso aproveitar essas ideias. Só assim. Queria dizer muito mais, não me vou falar porque sabem qual é o meu problema cardiovascular e por isso estou a ficar um bocado nervoso ou ansioso.
mas queria terminar com o nome de alguém muito importante para mim. Eu queria dizer, antes de mais nada, que para mim foi uma honra estes 4 anos ter conhecido o Walter, o Trocato, como todas as pessoas do PS que não conhecia. Eu quero deixar a Liliana, que para mim foi uma agradável surpresa, também um grande abraço, um beijinho e as melhoras para ela. E beijando a Liliana e um abraço para ela, abraço-vos a vocês todos. E queria terminar com alguém dizia: eu não sou eu nem sou outro, sou qualquer coisa de intermédio, pilar de ponte de tédio, que vai de mim para outro. Mário de Sá Carneiro. Bem-ajam a todos. Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Barbosa. Passo para a bancada do Partido Socialista, para uma declaração política, a deputada Iolanda Castro. Senhora Deputada. Uma vez mais, boa noite a todos. O Partido Socialista felicita vivamente o Executivo da Junta de Freguesia de Vila do Conde, liderado pelo Sr. Presidente Isaac Braga, pela concretização da primeira Feira do Livro de Vila do Conde, que teve lugar entre os dias 15 e 18 de maio na Praça da República. Este foi um momento marcante para a nossa cidade. Pela primeira vez, Vila do Conde contou com uma feira dedicada exclusivamente ao livro, à leitura e à promoção cultural. Uma iniciativa aguardada há muitos anos e que, graças à determinação deste Executivo, saiu finalmente do papel e tornou-se realidade. Importa sublinhar que este Executivo, ou que este compromisso, foi assumido pelo Executivo e foi cumprido. O atual Executivo prometeu trazer mais cultura à freguesia, abrir novos espaços de fruição e criação de eventos que envolvessem a comunidade. E cumpriu. A Feira do Livro é um exemplo claro dessa coerência entre o que se promete e o que se faz. Com uma programação rica e diversificada, que envolveu livrarias, autores, escolas, famílias e agentes culturais, esta primeira edição superou todas as expectativas, afirmando-se como um verdadeiro êxito de participação e de organização. A escolha da Praça da República como palco central foi igualmente acertada, devolvendo aquele espaço à comunidade e enaltecendo a importância da cultura em plena zona histórica de Vila do Conde. O Partido Socialista reconhece e enaltece a visão, o empenho, o trabalho deste Executivo da Junta de Freguesia, que tem sabido responder aos anseios da população com ações concretas, impactos reais e compromisso com a palavra dada. Parabéns à Junta de Freguesia e, sobremaneira, parabéns a Vila do Conde, porque com este Executivo a cultura acontece. E quando acontece, acontece para todos. Vila do Conde. Muito obrigado, Sra. Deputada. E terminamos com uma declaração política, também do Partido Socialista, a deputada Conceição Fontes. Mais uma vez, boa noite. Os membros eleitos do Partido Socialista com representação na Assembleia de Freguesia de Vila do Conde, conscientes do seu compromisso com a justiça social, o combate às desigualdades e o reforço das políticas públicas de proximidade, realçam e reconhecem a importância vital do Gabinete de Inserção Profissional da Junta de Freguesia de Vila do Conde, enquanto verdadeiro pilar de apoio à empregabilidade, inclusão e desenvolvimento social e económico. Decorrente de uma profícua cooperação institucional entre a Junta de Freguesia de Vila do Conde e o Instituto de Emprego de Formação Profissional, o Gabinete de Inserção Profissional da Junta de Freguesia de Vila do Conde é um eixo estratégico de resposta às fragilidades sociais, económicas e laborais que atingem segmentos significativos da nossa população. A sua intervenção, sustentada por uma lógica de proximidade e articulação intersetorial, traduz-se em respostas concretas nos domínios da qualificação, inserção profissional e capacitação. Entre 2020 e o primeiro trimestre de 2025,
o Gabinete de Inserção Profissional da Junta de Freguesia de Vila do Conde atendeu aproximadamente 15.000 utentes, com uma média anual de 3.000 utentes. Ao longo dos últimos anos, o Gabinete de Inserção Profissional da Junta de Freguesia de Vila do Conde tem vindo a desenvolver uma atuação intensa e sistemática que se traduz em resultados concretos e altamente significativos para a comunidade local. Este percurso de trabalho sistemático, persistente e orientado permitiu o encaminhamento de mais de 1.000 cidadãos para medidas ativas de emprego, estágios e ações de formação no âmbito de uma estratégia sólida de promoção de empregabilidade e valorização do capital humano. Parte destas respostas formativas e de qualificação profissional concretizaram-se nas próprias instalações da Junta de Freguesia no âmbito dos protocolos estabelecidos com o Centro de Formação Profissional de Viana do Castelo e do IFP. IIP com o Centro Qualifica do Centro de Emprego e Formação Profissional de Vila do Conde, Póvoa de Varzim, evidenciando a vocação de proximidade desta entidade, à sua capacidade de mobilização de recursos e o compromisso inequívoco com políticas integradas de desenvolvimento local. Consolidado como eixo estratégico de mediação entre a procura e a oferta de emprego, o Gabinete de Inserção Profissional assegura respostas céleres, qualificadas e coerentes, alinhadas com exigências de mercado laboral. A estreita ligação ao tecido empresarial, reforçada por centenas de visitas e contactos efetuados a empresas, assegura múltiplas colocações, captação de oportunidades e reforço de empregabilidade local, evidenciando a relevância e eficácia desta estrutura no plano socioeconómico. Apesar de largamente condicionado por um regime de funcionamento a tempo parcial, decorrente da aprovação da última candidatura, claramente desajustado à complexidade do território e à exigência de procura, o Gabinete de Inserção Profissional da Junta de Freguesia de Vila do Conde manteve desde sempre um elevado padrão de compromisso e eficácia. A transição para o regime de funcionamento a tempo inteiro concretiza a 1 de maio de 2024 e o culminar de uma luta persistente marcada por uma liderança determinada e uma clara resiliência institucional, representando uma vitória inequívoca da comunidade. No contexto atual, marcado por assimetrias estruturais, desemprego jovem, fenómenos migratórios e crescente precariedade, o GIP atua como um instrumento técnico e transversal com compacto direto nos eixos estratégicos do Plano de Ação de Rede Social de Vila do Conde. A natureza da sua intervenção encontra uma expressão concreta em múltiplos domínios do plano, reforçando o desígnio de uma comunidade mais equitativa, automática e socialmente coesa. Neste quadro de atuação abrangente, o Gabinete de Inserção Profissional de Vila do Conde tem vindo a afirmar-se como uma estrutura fundamental na promoção da empregabilidade de pessoas com deficiência e incapacidade, facilitando a sua integração no mercado de trabalho através da mediação com o tecido empresarial, de apoio à submissão de candidaturas e da articulação com programas de inclusão ativa. Nesse mesmo âmbito, a intervenção do GIP revela-se igualmente essencial no acolhimento e integração de cidadãos migrantes, assegurando o encaminhamento para cursos de português da língua de acolhimento, ações de formação profissional e acompanhamento técnico no processo de integração profissional, bem como no acesso a programas de mobilidade europeia. De forma complementar, no domínio da juventude, o GIP assume um papel estratégico na orientação e integração de jovens em situação de vulnerabilidade, nomeadamente os que se encontram fora do sistema educativo, formação ou emprego. Jovens NET.
proporcionando a estes jovens o acesso a programas específicos como a Garantia Jovem, percursos formativos, estratégias e outras iniciativas que favorecem a requalificação, a autonomia e a empregabilidade dos mesmos. No seguimento desta intervenção integrada, destaca-se o trabalho desenvolvido pelo Gabinete de Inserção Profissional junto dos desempregados de longa duração e beneficiários de prestações sociais, realizada em estreita cooperação com os serviços de rede social, SACI e instituições de vertente solidária, através de planos de intervenção personalizados e diversas ações de capacitação. Este serviço tem conseguido estruturar respostas ajustadas à complexidade das situações de maior fragilidade. Neste mesmo sentido, o GIP tem desenvolvido um papel determinante no combate à pobreza e à exclusão social, promovendo a qualificação dos utentes, a literacia digital e o acompanhamento orientado para a empregabilidade, com efeitos diretos na sustentabilidade económica das famílias e no reforço da sua autonomia financeira. O Gabinete de Inserção Profissional de Vila do Conde, da Junta de Freguesia, afirma-se como uma estrutura de referência, um verdadeiro instrumento de transformação social, fortalecendo a cidadania e a promoção da equidade. Os resultados atingidos nos últimos anos não são apenas estatísticos, são vidas transformadas, percursos reabilitados e comunidades fortalecidas. Reforçamos, por isso, com firmeza e clareza política, o nosso compromisso com a consolidação e valorização contínua deste serviço, estrutura de primeira linha no domínio das políticas de emprego, comprovada pela sua capacidade de intervenção local, pela eficácia das respostas que promove junto de cidadãos e pelo papel estratégico que desempenha na articulação entre a qualificação, a empregabilidade e desenvolvimento socioeconómico sustentável. Porque falar de emprego é falar de dignidade, de desenvolvimento e de cidadania, porque promover a inclusão é garantir o futuro, porque não pode haver coesão social sem igualdade de oportunidades, porque servir a comunidade é a nossa maior missão e é neste enquadramento, visão estratégica e sentido de serviço público que reafirmamos solenemente a importância do GIP como agente de transformação, instrumento de progresso e pilar essencial do desenvolvimento local, pelos membros eleitos do Partido Socialista com representação na Assembleia de Freguesia de Vila do Conde. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda bem que a sugestão para não fazermos limite de tempo foi feita pelo deputado Walter Sarmento, senão tinham pensado que tinha sido gerida essa ideia pelo Partido Socialista. De qualquer forma, ficamos então com esta declaração política da deputada do Partido Socialista, Conceição Fontes. Visto mais nenhuma intervenção se requerer, dou por isso encerrado este primeiro ponto da ordem de trabalhos, o período antes da ordem do dia, passando para o segundo ponto, que é o período da ordem do dia, a linha A, deliberar sobre a ata da sua reunião em sessão ordinária de 9 de abril de 2025. Colocava, por isso, à votação a mesma. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria. O segundo ponto da ordem de trabalhos, apreciar a informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia sobre o estado da prossecução das grandes opções do plano para o ano 2025. Sr. Presidente. Boa noite, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar o Sr. Presidente José Rocha, neste caso suas secretárias, a Marta Pinto e a Aline Bragança. Cumprimento naturalmente o Executivo da Junta de Freguesia que me acompanha, os deputados da Assembleia de Freguesia, o público que está presente nesta sala, e que bom é, quando temos uma casa tão cheia, demonstra a importância daquilo que se debate nestas Assembleias de Freguesia. Saúdo também todos aqueles que nos seguem através das redes sociais e aqui reitero que desde sempre, aliás, desde a Covid,
que fazemos esta transmissão e, em momento algum, o quisemos terminar, porque aquilo que nós acreditamos e trabalhamos é que, de facto, este é um momento que deve chegar ao maior número de fregueses de Vila do Conde, sem qualquer receio e sem qualquer forma de esconder aquilo que é os cadernos e os compromissos que cá trazemos. Cumprimento também os JWorks, que fazem aqui a transmissão desta mesma Assembleia, e também todos os colaboradores da Junta de Freguesia, que são imprescindíveis para que esta mesma sessão ocorra. Sr. Presidente, relativamente às grandes opções de plano, permita-me, de uma forma muito sumária, deixar aqui 2 ou 3 notas, uma vez que foram distribuídos os cadernos, e se tiverem alguma dúvida, cá estarei para esclarecer. Apenas salientar que, de facto, foi implementado, após algumas sessões aqui faladas, a Feira do Livro, e que bem e que sucesso que foi esta Feira do Livro e a forma como foi feita. Não só na sua forma enquanto estrutura, mas também na localização escolhida, de forma que, depois de ouvirmos os comerciantes que ali operam na Praça da República, na zona circundante, podemos levar a efeito um momento que era do livro, mas também um momento que era de promoção para aqueles que lá operam, à semelhança do que fazemos quando também realizamos o Street Market. O Street Market nasceu connosco e não é mais que um momento em que proporcionamos aos nossos comerciantes que possam fazer, permitam-me uma expressão em inglês, um stock-off daquilo que são, no final do verão, os artigos que têm, e junto da população poder fazer o escoamento de estoques, aumentando a sua liquidez e as suas vendas. Deixem-me dizer também que o mercado da Páscoa, que há alguns anos atrás se iniciou com esta Junta de Freguesia, e em boa hora a Câmara Municipal acolheu a forma como fazíamos, naturalmente deu corpo, e assim em conjunto podemos apresentar, como foi visto nesta Páscoa, um excelente mercado de Páscoa, como já tinha acontecido no Natal, e a quantidade de pessoas que vêm visitar Vila do Conde através desses motivos. Muitas vezes questionam também aquilo que tem sido feito pelos jovens. Tem sido feito muito pelos jovens. Ainda hoje a bancada do Partido Socialista aqui afirmou e falou dos jovens NIT, aqueles jovens que já terminaram, mas não sabem muito bem qual é o caminho a seguir. Esse caminho tem sido feito muito connosco aqui na Junta de Freguesia, com o acompanhamento do Gabinete de Inserção Profissional, bem como o acolhimento, quando mais ninguém, e deixem-me dizer, mais ninguém, em várias circunstâncias, abriram portas, nós mesmos estando lutados naquilo que é a capacidade estrutural que esta Junta tem, física, conseguimos sempre encontrar solução para que nenhum jovem não pudesse terminar os seus estudos por falta de espaço para realizar o seu estágio. Sim, foi aqui, na nossa sede, na nossa delegação das Caxinas de Poça da Barca, que ela aconteceu. Aproveito para dizer também que nós não fugimos aos assuntos. Por várias vezes nesta Assembleia se tem falado da delegação de formarias e por várias vezes eu já expliquei. O que eu acho é que as pessoas não podem vir a esta Assembleia e depois, através de vários mecanismos de comunicação, continuarem a fazer uma propaganda que não é verdade. Eu vou voltar a repetir de uma forma lenta, mas clara, daquilo que aconteceu. Formarias, nós temos a obra desenhada. Tínhamos um edifício da qual tínhamos um contrato também já desenhado. Aconteceu que houve uma proposta de aquisição do edifício onde nós íamos iniciar a obra esta que, volto a dizer, tinha o projeto de arquitetura e o financiamento para o tal. Tanto é verdade que ele está descrito nos orçamentos em que assim o tinha que ser. Esse espaço houve necessidade por parte do proprietário de vender, o que fez com que tivéssemos que arranjar uma solução. E nós não desistimos. De imediato contactamos o Governo Central e, como já expliquei nesta casa, conseguimos contactar a agência que, no fundo, faz aquilo que é a gestão de toda a rede e património que o Governo tem, e também nos foi concessionado, ou melhor, dada a possibilidade da concessão de um espaço que fica junto à estação equícola por 50 anos. Esse processo é um processo que seguiu para a Câmara Municipal, que certamente, já falei com o Sr. Presidente da Câmara, vai anuir, e esse processo vai acontecer. Portanto, não podemos aqui dizer
que Formariz está esquecido. Se houve alguém, em 4 anos ou em 8 anos, que não esqueceu Formariz, foi este Executivo. Foi este Executivo. Nós não vamos lá apenas quando o rei faz anos. Vamos lá muitas vezes, Sr. Deputado. E conheço muito bem aquilo que faz falta ainda fazer em Formariz. Se faz falta fazer coisas, faz, é verdade. Mas nós estamos lá e sabemos quais elas são. Não precisamos de ir lá agora. Nós sabemos. Agora, o Sr. Deputado também sabe que aquilo que é intervenção no domínio público não é a velocidade que nós queremos. Antes fosse, Sr. Deputado. Mas não está esquecido. Da mesma forma que não está esquecido, que pode lá verificar, se quiser, na noite de São João, por proposta de um morador. Nós vamos lá, encerramos a rua e estamos lá com eles e comemoramos o São João em Formariz e só depois é que vimos para o centro da cidade. Também posso-lhe dizer que ainda ontem é um momento muito especial para aquela comunidade. No dia 31 de maio, todos os anos, acontece a procissão das velas. Eu vou desde 2017, mas não me recordo, em alguma altura, de ver outro deputado ou outra força política presente nesse momento. Por isso, quando dizem que nós esquecemos Formariz, não estão a dizer uma verdade. Não estão a dizer uma verdade. Se há alguém que está lá presente, somos nós. E posso-lhe dizer mais. Aproveito o momento também, permita-me, Sr. Presidente, para comunicar que, no tempo oportuno, farei publicamente, mas gostava, também, uma vez que esta é a nossa última Assembleia, dizer aqui que serei candidato a Presidente da Junta de Freguesia de Vila do Conde. Tem-se falado, fico hoje claro que serei candidato. No tempo certo, farei a apresentação com toda a equipa que está a trabalhar comigo para a proposta para o ano 25-29, mas nunca, em momento algum, Sr. Deputado, o Sr. Deputado, e agora digo mesmo ao Sr. Deputado Torquato Marques, que no dia de Ramos, concretamente, encontrou-se comigo, não sei se se recorda, aqui, vínhamos da procissão de Ramos, o Sr. Deputado até me disse que grande dia de campanha política. Sr. Deputado, nós não fazemos campanha política. Essa forma que o senhor olhou e viu que nós estávamos junto da população é a única forma que eu sei trabalhar. Mas não sei trabalhar em 25 porque há eleições. Faço desde 2017, Sr. Deputado. Faço desde 2017. Por isso é que é reconhecida esta junta uma junta de proximidade. E quando nós criamos, permita-me a expressão, o slogan, uma junta de portas abertas e sempre presente, ela efetivamente é sempre presente e estamos de portas abertas. E mais, nós não vamos apenas aquilo que somos convidados. E porquê que nós somos convidados? Somos convidados porque trabalhamos com todas as instituições e quando elas têm uma cerimónia, fazem questão que estejamos presentes, porque nós somos parceiros. Não, nós não vamos lá para almoçar, não vamos lá apenas para soprar as velas. Nós vamos lá para estar com um conjunto de amigos desta junta de freguesia que trabalham durante todo o ano e naquele momento celebrativo acham, como nós fazemos em nossa casa, convidam-nos de amigos e a junta de freguesia tornou-se uns amigos da coletividade, da população e por isso é que eles nos querem lá e é por isso que nós fazemos questão de lá estar. Está bem, Sr. Deputado? Mas permita-me também dizer mais uma coisa. Nesse mesmo dia, o Sr. Deputado despediu-se de mim, eu estava a almoçar e depois ligaram-me algumas pessoas incrédulas com uma publicação que o Sr. Deputado fez. Se calhar eu não fui claro em que colocava em causa aquilo que eram as contas da Junta de Freguesia. Se o Sr. Deputado, na Assembleia em que foi prestado contas em abril, tivesse ficado com mais alguma dúvida, eu tinha todo o gosto para esclarecer. Mas aquilo que afirma não corresponde à verdade. A Junta de Freguesia e este Executivo clarificou as contas todas em abril. Tanto é que nesta Assembleia não é obrigatório e no ponto seguinte cá trazemos as contas de novo. O que é importante na política é que nós sejamos coerentes e nós não vacilamos entre o ano 1 ou o ano 4 por estarmos perto das eleições. Se reparar, eu até já podia ter apresentado a minha candidatura, mas como disse na última Assembleia, ainda há muito para fazer neste mandato. E se algumas coisas o Sr. elencou que disse que não estavam concretizadas, até ao final, que nós estamos mandatados até haver eleições. Até haver eleições, estamos em exercício das nossas funções. E é nessas funções que eu me vou manter. Perdoe-me esta parte e vou já concluir, Sr. Presidente. Deixe-me também dizer que se tem falado relativamente ao lava-pés, eu até fiz questão de trazer o manifesto político, como o Sr. Deputado falou,
E no manifesto político apresentado pelo Partido Socialista, no último ponto diz: incentivar a instalação de saída de praia, lava-pés, ao longo da marginal de Vila do Conde. Portanto, mas não precisamos estar aqui a concorrer quem é que solicitou. Há uma coisa que foi feita. Havia uma vontade nossa, uma vontade expressa de ser deputado, e muito bem. E eles nasceram. Eles nasceram. O mais importante para Vila do Conde é que eles nasceram. Mas era importante que isto ficasse clarificado. Deixe-me apenas também dizer que, ao longo destes 4 anos, fica-se com a sensação que às vezes o diálogo apenas acontece, e hoje aqui foi dito por vários grupos, e muito bem, mas eu estou sempre cá na Junta de Freguesia. Não me recordo, durante 4 anos, que tenha um deputado procurado a mim, ao meu executivo, para clarificar, para trocar de ideias. Os convites não têm que ser feitos apenas da minha parte para a vossa. Nós estaremos sempre disponíveis. Portanto, quando se cá vem dizer que não se ouviu mais oposição, volto a dizer, não me recordo que os membros da oposição me tenham feito uma solicitação para estarmos reunidos e apresentarem alguma proposta que gostassem de ver melhorada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Algum deputado quer usar da palavra sobre esta alínea A? A linha B. Apreciar a informação escrita ao Presidente da Junta de Freguesia sobre o estado da prossecução das grandes opções de plano para 2025. Isto isso, passo para a linha C, apreciar a informação escrita sobre a conta de gerência até abril do ano de 2025. Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Conforme é habitual, podem ver no mapa de discussão até o momento, temos uma taxa de receita de 23,4%, uma taxa de despesa de 17,1%. Mantemos sempre o nosso princípio, ter uma receita superior àquela que é a despesa. E, mais uma vez, indo ao encontro daquilo que falei na última Assembleia e daquilo que é a oscilação, muitas vezes, do saldo bancário, e eu gosto de ser claro, e por isso é que eu próprio trago os temas cá quando não me querem perguntar. Reparem, se consultarem o caderno, ao dia 2, no IMI, onde está previsto 47.500 euros, se repararem, a taxa de execução da receita é 0. Quer dizer que ainda não veio. E o IMI, para que se perceba, é um imposto que é transferido pelas finanças, de uma forma geral. Portanto, não é pela Câmara Municipal, tem a ver com as finanças que nos transferem. O ano passado, por esta altura, já tinha sido transferido cerca de 50%, à data de hoje não foi transferido nenhuma verba. Da mesma forma, acontece com o Estatuto Remuneratório. Podem consultar. Está previsto 41.500 e à data de hoje não recebemos nenhum valor. Transferência, se somarmos só estes 2 valores, estamos a falar de 80.000 euros. Eu volto a perguntar nesta sala para que fique de uma vez claro. Alguém da Assembleia de Freguesia conhece alguma instituição, alguma empresa que a Junta de Freguesia tenha contratado que não tenha recebido? Não. Não. Sabem porquê? Porque nós contratamos e pagamos a horas. Quando o serviço é feito, pagamos no dia útil a seguir. Se não tivéssemos saldo de caixa, Sr. Deputados, não era possível trabalhar desta forma. Já expliquei também aqui, na última Assembleia, que no caso da doutora Sandra, que é uma parceria com o Gabinete de Inserção Profissional, também ainda não veio nenhum valor. E nós estamos a aproximar-nos do mês 6. E, naturalmente, vamos pagar o ordenado e o subsídio de férias. Portanto, se houvesse alguma falta de liquidez, certamente esta Assembleia saberia. E mais, quando entraram e se não verificaram, podem ver que está em curso neste momento uma obra de cerca de 30.000 euros de melhoramento daquilo que são as acessibilidades físicas da Junta de Freguesia, para dar resposta à mobilidade ou às pessoas com mobilidade, e por isso volto a lembrar que ainda o ano passado foi atribuída a esta Junta de Freguesia uma junta, o prémio, o galardão de Junta Acessível, e nós continuamos a melhorar. Estamos a falar de 30.000 euros. Foi também falado na última Assembleia que não estava publicado no portal base as obras em curso. Se consultarem hoje o portal base, está lá do último ano que estamos em curso. Aquisição de serviços de manutenção, conservação e restauro do Ringue das Caxinas, 19.950 euros. Procedimento de consulta prévia para a execução da empreitada de obras de conservação e restauro da sede da Junta de Freguesia. Sim, esta obra que executamos há pouco tempo lá fora e que teve um custo de 50.500 euros. Empreitada para a realização das obras de adaptação ao plano de acessibilidade da Junta de Freguesia de Vila do Conde,
29.488,63. Está cá. Se alguém que gosta de trabalhar com clareza, é este Executivo. É este Executivo. Tinham perguntado na última Assembleia, eu fiz questão de hoje trazer para que ficasse claro. Mesmo para rematar, Sr. Presidente, relativamente àquilo que são as contas, deixe-me, e com esta termino, dizer, é por causa da avaliação concreta que nós temos e saber aquilo que se pode utilizar. Utilizemos a palavra gastar. Eu não gosto desta palavra porque nós não gastamos. Nós investimos na freguesia. E temos um conjunto de receitas que, em determinada altura, não foi possível transferir as competências transferência de competências para esta junta. Não foi por falta de capacidade negocial deste Executivo. Não foi por falta de capacidade. Nós negociamos, continuamos a negociar ao dia de hoje e continuarei a negociar até ao final. E posso dizer mais, e afirmo aqui, na minha candidatura e de quem me acompanha para o ano 25-29, estará lá elencado. E se não conseguimos fazer este ano, assumiremos que não fizemos este ano, mas tenho a certeza, se Vila do Conde nos permitir, estaremos cá para transferir as competências para a Junta de Vila do Conde. Como os seus deputados são, nós também somos os defensores, desde a primeira hora da transferência de competências. Circunstâncias várias, que a nós são alheias, não foi possível. O mesmo acontece com várias freguesias do nosso país. Mas deixe-me dizer, Sr. Deputado, também nós não queremos, e por isso é que falo desta forma, que as competências nos sejam transferidas da forma que alguém possa querer. Há 3 princípios basilares na transferência de competências. Que as mesmas venham com um envelope financeiro, como é claro, e esse envelope financeiro pressupõe um estudo, com transferência de património, digamos, o edificado, e a transferência de recursos humanos. Nós não estamos apenas a falar de vamos agora ficar com a gestão dos cemitérios. Posso até dizer mais, que a última plataforma que compramos e que foi apresentada nesta última Assembleia já está, e nós já temos software, para fazer a gestão dos cemitérios. Portanto, se há vontade de trabalhar, é nossa. E nós vamos continuá-la a fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Alguma intervenção se requer? Dou assim por encerrado o período da ordem do dia. O terceiro período depois da ordem do dia não temos nenhuma inscrição. E visto esta ser a última sessão do mandato 2021-2025, da qual me honro ter sido presidente desta Assembleia de Freguesia. Como na minha primeira intervenção, feita a 23 de dezembro de 2021, fiz a questão de ocupar, porque antes de presidente sou deputado, vou de novo levantar-me deste lugar para me dirigir à tribuna, onde tenho a honra de vos ler as palavras que escrevi propositadamente para esta última Assembleia de Freguesia de Vila do Conde. Com muita honra envergo também, numa ideia da CDU, este cartão que guardo religiosamente e que serve também de lembrança da minha passagem por esta casa. Passo, por isso, de seguida, a ler-vos o que escrevi para todos vós. Senhor Presidente da Junta de Freguesia, membros do seu Executivo, Primeiro Secretário da Assembleia de Freguesia, Segundo Secretário, senhoras e senhores deputados, colaboradores da Junta de Freguesia, minhas senhoras e meus senhores. As últimas eleições autárquicas realizadas a 26 de setembro de 2021 colocaram em disputa a eleição de 308 presidentes de câmaras municipais, os seus vereadores e assembleias municipais, bem como as 3.091 assembleias de freguesia, das quais saíram os executivos das juntas de freguesia. Nesse quadro democrático, resultou a atual composição desta Assembleia de Freguesia que, dentro do normal funcionamento da mesma,
tem vindo a ser enorme contributo para a defesa dos interesses dos vilacondenses, que nós votaram numa séria decisão que jamais, repito, jamais, poderá ser renegada para outros interesses. As diversas forças políticas desta Assembleia, saídas do quadro eleitoral de 26 de setembro de 2021, ditou a atual composição desta Assembleia em 2 partidos: o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, o Movimento NAU e uma coligação a CDU. Para estes intervenientes de ação política, nesta Assembleia, o Partido Socialista conta com 9 deputados, o Movimento NAU 4, o Partido Social Democrata 3 e a coligação Partido Comunista Português e o Partido Ecologista, os Verdes, 1. Deste cenário depreende-se de imediato uma maioria absoluta por parte do Partido Socialista, à qual as restantes forças políticas se deseja ser capazes, pelo discurso das suas intervenções, conseguir, pela verdade, movimentar a adesão do voto na mesma Assembleia às suas propostas. E porque senti nas vossas intervenções elevado querer de cumprir com lealdade a responsabilidade de representar quem vos elegeu, foi da mesa que presido esta Assembleia de Freguesia que registro com enorme carinho a lealdade, o verdadeiro espírito de missão que cada bancada exerceu pelo seu direito de defender o partido que os elegeu. O cumprimento da honra que se exige a esta instituição, legisladora e fiscalizadora, foi por vós levada muito a sério. Não querendo porque não posso, atribuo a alguns grande capacidade de discurso e poder de persuasão, que francamente defino de enorme poder democrático. Não querendo porque não posso, atribuo a alguns uma enorme admiração pela forma como estudaram os dossiês, os diversos cadernos, ferramentas essenciais para que a normalidade desta Assembleia de Freguesia de Vila do Conde nunca tenha precisado de fazer uma única Assembleia Extraordinária. Não querendo porque não posso, desculpem, agora posso, porque quero elogiar o vosso esforço e sinceridade, mesmo pela troca sempre muito bem feita entre o deputado da CDU, Walter Sarmento, e o seu par, o deputado Alexandre Sá, que mostraram na sua capacidade, apesar de a sua bancada possuir apenas um deputado, serem capazes de alertar para questões essenciais que deste lugar, não este, mas este agora, na mesa da Assembleia, admirar com, permitam-me, orgulho pela causa da democracia, porque escutadas com atenção por todos. Creio ter sido esse saber escutar que fez deste mandato, imbuído de um espírito que quis trazer, transformar a rigidez de uma Assembleia numa nova plataforma de debate, pela sua diferença de ideias, mas querendo no debate partidário, nas suas diversas vertentes, encontrar um objetivo: a defesa de Vila do Conde. Foram 15 as assembleias a que presidi, desde o dia 23 de setembro de 2021 até à presente, 2 de junho de 2025. Foram quatro as sessões que decorreram numa segunda-feira, uma sessão numa terça, uma sessão numa quarta, 4 sessões numa quinta-feira, 4 sessões numa sexta e uma num domingo. Sim, uma num domingo. Mais precisamente no dia 30 de junho de 2024. Registro esta data com profundo orgulho, por mim, por vós, porque somos nós que damos vida a tanto sonho, procuramos resolver tantos problemas, procuramos antecipar soluções e, sobretudo, evitar desilusões, causadas por falta de medidas que, por vezes, nem sempre bem tomadas, resultam num prejuízo de tantos que a nós acreditaram e que, através da realização de uma Assembleia um domingo, se demonstrou que a democracia deve ser exercida todos os dias da semana, com um desses valores proclamam
a nossa presença nesta casa. Ao escolher esta tribuna, lugar privilegiado, não por se falar de pé, mas porque todos olham para nós e a responsabilidade aumenta, senti-me respeitado por todas as deputadas e deputados desta Assembleia, porque sempre quis exercer o meu cargo de Presidente desta Assembleia com a maior imparcialidade possível, porque juiz de olhos vendados e árbitro, que recorrendo à minha consciência, fosse o único instrumento de análise séria e ponderada das minhas observações. Como referi na minha primeira intervenção, feita também a partir desta tribuna, a 23 de dezembro de 2021, nunca serei aliado da mentira escondida em falsas verdades. O próximo quadro eleitoral ditará, estou certo, algumas alterações. Podendo antecipar a ideia de que alguns de nós já não estarão aqui, o que mesmo assim, quero que saibam, quando aceitei este desafio, para o qual fui eleito no dia 14 de outubro de 2021, com 14 votos a favor, 1 contra e 3 abstenções, o primeiro olhar que daí retirei desses 18 votos, que deveriam ser 19, justificado pela ausência da deputada da ANAU, Cristina Campos, foi que todos eram Assembleia de Freguesia de Vila do Conde. E, para terminar, permitam-me, não porque esta é a nossa última Assembleia, mas porque tenho necessidade de vos dizer, na sinceridade da minha consciência, aprendi muito convosco. Na diferença das vossas opiniões, no criterioso estudo que cada um de vós fez dos cadernos, até no elogio tantas vezes feitos pelo deputado da ANAU, Fernando Barbosa, ao seu adversário e presidente da Junta de Freguesia, Isaac Braga. Em política, saber ser adversário político ganha uma dimensão muito grande quando se reconhece no adversário importância e capacidade de, em união, ajudarmos a defender um projeto que se quer para o bem comum. E, de facto, isso aconteceu nesta casa, por diversas vezes. Em política não há inimigos, há adversários. Como escreveu Mário Soares, só é vencido quem desiste de lutar. Um agradecimento também muito especial ao Executivo da Junta de Freguesia de Vila do Conde, na pessoa do seu Presidente, Isaac Braga, com quem sempre mantive uma ótima relação institucional e, permita-me, de amizade. Aos colaboradores desta casa, sempre zelosos das suas responsabilidades e atentos às minhas solicitações, o meu muito obrigado. Antes de terminar, gostava de vos convidar também para fazermos todos parte, dentro da nossa possibilidade, na colaboração do desfolhar de flores para a nossa procissão do Corpo de Deus. Que todos tenhamos também um ótimo São João. Por tudo isso, tenho a certeza que desde a primeira hora fiz a escolha certa. Aceitei este cargo para fazer política em defesa da democracia e nunca para ganhar inimigos. Muito obrigado. Muito obrigado, senhores deputados. Posto isto, sim, Sr. Presidente. Sr. Presidente, permita-me, antes de encerrar, de convidar em meu nome, em nome do Executivo da Junta de Freguesia, que após o término da sessão por parte do Sr. Presidente, possamos compartilhar um porto de honra e que vai ao encontro destas palavras que todos os grupos parlamentares, e é um momento em que podemos, de uma forma mais calma, aliás, calma é aquilo que tem acontecido, e mais uma vez parabenizo todos os intervenientes, mas de uma forma mais descontraída possamos fazer em conjunto. E deixa-me também dizer que foi um gosto
ser Presidente da Junta e trabalhar com uma oposição que, nesta sala, quando havia as reuniões, soube sempre manter também, como foi aqui dito por várias pessoas, aquilo que é uma democracia exige, que no fundo não é mais do que saber respeitar o outro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou assim por encerrada esta sessão do dia 2 de junho de 2025 desta Assembleia de Freguesia de Vila do Conde. A todos, muito obrigada, boa noite.